Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. A Lili tá dando bom dia. Bom dia. Vem aqui dar um bom dia. Quer vir dar um bom dia aqui? Como vai sua tia? Tá descabelada? Vamos ver. Não me olhei no espelho. Não me olhei no espelho, ó. Até que não tá tão ruim. Só tô pálida com essa luz. Pessoal, bom dia. Depois de 10 km corridos já de manhã. Quem vai ser teu entrevistado hoje? Carol não. Léo Blume. Léo Blume já tá na linha. Viu, ó? O Chico disse que eu sou mais legal que você. Eu li ali, ó. Quem não diz que a Aline é mais legal que eu, né? Tudo bem. Por isso que eu casei com ela, né? Até eu acho. Taylor disse que o Cal é mais legal. Mas isso aí, pessoal. Antes de eu receber meu convidado aqui, Léo Blume, doutor, pastor, amigo, marido, pai e mais um monte de músico. Fala, Andrezão, beleza? Mano, André Square, André Giroldo tá com a gente aqui. Antes de receber ele aqui, quero dar uma palavrinha para vocês. Um dos versículos que me fez casar com a Aline. Na época eu tava aí nos meus 18 anos. Eu li um texto que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não sei se você já conhece esse salmo, mas esse salmo é Salmo 37, 4. E esse texto, na verdade, ele parece uma barganha. Ele fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí na hora eu pensei assim: nossa, se eu agradar a Deus, Deus vai agradar a mim. Se eu agradar a Deus, Deus vai fazer eu casar com a Aline, vai fazer a Aline gostar de mim e tal. E por alguns meses eu passei pensando nisso. Vou agradar a Deus, que Deus vai agradar o meu coração. Passado alguns anos, eu fui entender esse texto. E esse texto aqui, ele tem a ver diretamente com o texto de João 15, versículo 7, que diz assim, ó: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e ser-lhes concedido. Estamos falando do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Só que aí eu fui entender o que é agradar a Deus. Agradar a Deus não é você ser um religioso, ir para a igreja, fazer jejum, fazer campanha de oração. Tudo isso pode até chamar a atenção de Deus. Na verdade, isso vai agradar mais você, vai fazer melhor para você do que para Deus. Só que esse texto está dizendo assim, ó: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, isso agrada a Deus. A partir do momento que eu permaneço nele e as palavras dele permanecem em mim, é óbvio que ele vai pedir, ele vai fazer o que a gente pedir. Por quê? Porque não tem como a gente pedir errado. Você nunca vai pedir errado a partir do momento que você permanece nele e as palavras dele permanecem dentro de você. Parece uma pegadinha. Você começa sendo o malandrão da barganha. Não, vou agradar a Deus que Deus vai me agradar. Vou agradar a Deus que Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. E eu nessa ingenuidade, nos meus 17 anos, isso foi um gatilho, isso foi para mim ativou para mim uma coisa dentro de mim que eu só fui entender mais tarde o que isso significava. Agrade-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é agradar a Deus é permanecer nele e as palavras dele permanecerem em você. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e ser-lhe-á concedido. Eu quero te encorajar no tempo de pandemia, nesse tempo de crise. Peça para Deus o que você quiser. Peça para Deus. Ontem eu liguei para um amigo meu, pastor muito querido lá de São Paulo, e eu senti que eu tinha que emprestar a orelha para ele ontem. Cara, quando eu liguei pro cara, o cara tava tão azedo, que ele falava um palavrão atrás do outro, falava: calma, não aguento mais, esse país de merda, esse país do... e blá, 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 blá.
Chegou uma hora que ele falou assim, cara, que bom que eu tenho você pra falar. Eu só consigo falar pra você, mas eu vou embora, cara. Eu vou embora. Eu preciso de um porte de arma. Eu preciso, porque eu não aguento mais a esquerda. Eu não aguento mais os membros da minha igreja que são esquerda. Eles falam, mas você não é a favor da vida? Ele falou, eu sou a favor da vida sim, por isso vou comprar uma arma e eu vou defender a vida até morrer pela vida. E daí, naquela hora, eu fiquei pensando assim, cara, por que você não pede algumas coisas pra Deus? Pense que ele é um pastor de uma igreja aí de umas 500, 600 pessoas. Tem um business com 45 funcionários. Movimenta 700 mil por mês. E estava precisando nada menos que 300 mil reais. E ele estava muito... Pensa um cara transtornado. E naquela hora eu fiquei pensando, mas por que você não pede para Deus? Pede para Deus, cara. Pede para Deus. Pede para Deus. E eu tô vendo muito crente em tempo de pandemia esquecendo de pedir para Deus. Pede para Deus. E sabe por que você não pede para Deus? Porque você duvida de Deus. Você não pede para Deus porque no tempo de crise você acha que Deus não funciona. Você acha que Deus funciona só no tempo que está tudo bem. No tempo que teu filho nasceu bem, no tempo que a tua igreja cresceu bastante, no tempo que as coisas deram certo, Deus funcionou. No tempo que as coisas estão dando completamente errado, você não pede porque você duvida. Ou seja, você coloca a circunstância acima de Deus. Você acha que porque a circunstância é difícil demais, nem Deus vai conseguir. Entendeu? Então é o seguinte. Se você tiver nele e as palavras dele em você, você vai pedir. Peça o que quiser. Peça o que quiser. Pede uma casa nova. Pede para vender o imóvel que faz 15 anos que você não consegue vender. Às vezes você tem um imóvel lá que faz 15 anos que você não consegue vender. Aí, pensamento lógico. Na crise de vez que não vai vender. Não, na crise que você vai vender. A vida inteira eu queria um carro. Agora entrou a crise de vez que eu não vou ter o carro. Pede o carro. Pede o negócio próprio. 30 anos que você é funcionário. Teu sonho é ter tua mercearia. Pede para Deus a mercearia. Pede para Deus. Creia nisso. Tá bom? Então, bom dia a todos. Essa é a minha palavra para você. Amo vocês. Tô feliz de estar aqui. Tô indo buscar a moto do Taylor hoje de manhã. Então não vejo a hora de terminar essa live, porque eu preciso correr lá pegar a motinha do Taylor. E eu tô aqui com o Léo. Fala, Léozão. Beleza, cara? Tudo bem? Tranquilão? Como é que tá na praia, irmão? Tô na praia, cara. Tô com uma semana de férias. Meu Deus, que coisa mais difícil. Bom demais. Tá linda aquela foto que ele traz. Tô vendo que tá quebrando umas O direitas. tempo tá meio fechado né? aqui. Olha lá. É uma vista boa. Uma não dá pra... Ondinha pequena. Tá em Balneário? Itapema. Do lado de Balneário. Coisa boa. E como é que tá de férias? Cara, tava precisando. Eu pensei que ia ser furada pegar férias agora, bem agora que o trabalho diminuiu bastante e trabalhar e estar de férias é quase igual. Então você queima férias saindo fora, mas cara, vim aqui passar uma semana com a minha filha, vai ser aniversário dela daqui a pouco. Eu sei que vocês estão com aniversário em casa aí. Já deixo parabéns pro pequeno. É hoje. A da minha aí vai ser no domingo. E a gente parou, mesmo estando com um pouco de trabalho aí, eu queimei férias para passar tempo com a família aí mesmo. A pandemia tá fazendo as pessoas ficar menos doentes? Cara, mudaram os diagnósticos, né? Agora que liberou um pouco mais de andar, começou a voltar um pouco de motoqueiro acidentado, algumas coisas aí mais normais que tinham parado. Tinha parado? Outra coisa engraçada também, cara, no centro cirúrgico, é que só mantiveram cirurgias, tipo, bem indicadas, que precisava, tipo, de emergência e, de certa maneira, coisas meio politicamente corretas. Por exemplo, cirurgia de câncer não pararam. Porque você adiar a cirurgia de câncer, você está condenando um monte de gente, né? A ficar na fila por mais tempo. Então, cara, tipo, o Covid, ele curou o câncer de mama. Eu nunca tinha visto a fila do câncer de mama acabar aqui em Blumenau. Então, tipo, foi tanta cirurgia, ficou sala vaga para operar, só isso, que acabaram outras coisas inesperadas acontecendo aí. Caramba, aí, viu? Toda moeda tem dois lados.
Tem essa parte que a gente acaba não vendo. Mas isso aí, pessoal. Esse é o Léo. Leonardo, ele é médico nas horas vagas e pastor no resto do tempo. Nas horas vagas que ele tem tempo, ele é médico e no resto da vida ele é pastor. Mas o Léo já é um cara aí que a vida me presenteou nos últimos, pelo menos, acredito que uns 10 a 12 anos a gente já se conhece de longe. E aí a vida foi trazendo a gente perto, perto, perto. E hoje ele é um dos guerreiros da primeira fileira da Igreja no Cinema. Ele é um dos pastores fundadores da Igreja no Cinema em Blumenau. É um dos caras mais crentes que eu conheço. Um dos caras mais maduros e resilientes que eu conheço. Um dos caras que mais vive a dimensão do reino de Deus na prática, quando o assunto envolve a casa, a família, os recursos, a profissão, o talento. Então, eu quero já estender toda a minha admiração, meu respeito por você, Léo, e dizer que é uma honra Obrigado, participar com você. A gente começou essa semana aqui já com o Ciro, e agora eu venho numa sequência trazendo alguns dos nossos pastores, dos nossos amigos, daqueles que estão carregando literalmente a embarcação com a gente. Então, hoje a gente vai conhecer melhor a vida pessoal do pastor Léo, da Carol. E começa contando para a gente um pouco, se apresentando, já assim, um overview, mas como que Jesus foi parar na tua história? Por onde que ele entrou? Aonde que isso começou? E como você chegou até no dia chamado hoje? Cara, esse daí tem a ver já com o meu nascimento. Eu sou daqueles que tem história que era criança que estava condenada para morrer e a mãe se converteu. É por aí. Oh, Eu nasci com uma imunodeficiência que na época, lá em 82, já entregando a idade antes de começar qualquer coisa, não tinha muito diagnóstico na época, não se sabia do que se tratava. E eu fiquei uns 2 anos ali em isolamento social. Se eu tivesse que deixar umas crianças na bolha, então eu não podia ter amigo, não convivia com ninguém, ficava trancado no quarto. E foi quando minha mãe acabou conhecendo a pastora. Nossa, me fugiu o nome. A avó do Gabriel. Odá? Não. Não, A a Sulamita. outra era a pastora Sulamite. E a Sulamite foi quem cuidou da minha mãe por anos, assim, orou. Foi na época que eu fui curado daquilo tudo. E minha mãe passou a ser aquela mulher crente com marido que não era crente. E ela passou muitos anos na Igreja do Balão. E quando eu era adolescente, eu acabei indo para um retiro da APEC. Acho que devia ter uns 12 anos, 11 anos. Um retiro da APEC ligado à PIB, em Curitiba. E lá que eu realmente aceitei Jesus e ao mesmo tempo aceitei Jesus e chamado missionário. Era uma coisa daquela época, assim, né? Então, dali para frente, meu pai acabou se convertendo de verdade na Presbiteriana do Brasil. E a gente permaneceu lá na Presbiteriana do Brasil aí por uns 10 anos, mais ou menos, nos anos 90 todos, assim. A gente chegou a plantar a Presbiteriana do Champanhar, a gente e mais umas 2 famílias. Isso lá por 97, por aí. E em 2000 eu comecei ETM. E ETM, que é a FATEM hoje, que era aquela... Foi uma pescaria de líder, né, cara? Tipo, todo mundo que era líder fazia FATEM, olhava na igreja que ele estava e falava, cara, tá tudo errado. E acabava indo para a ABA. Foi um fenômeno que aconteceu com bastante gente e a gente também foi. E passamos os anos 2000 ali na ABA. E 2010 foi quando saí de Curitiba, 2011. Entendeu? Fui a trabalho, terminei a residência e fui a trabalho para o interior do Paraná e acabei depois me mudando para Blumenau. Mais ou menos essa daí é a história até agora. Como é que foi essa transição de um presbiteriano para entender a graça, para entender justiça, herança, glória? Como é que foi o momento em que você realmente entendeu que você tinha que viver um pouquinho mais para Jesus e menos para a terra, menos para... Cara, Quais foram momentos decisivos na tua vida? eu não tive muito dilema, assim, porque graça é um tema recorrente e redundante na presbiteriana, né? A questão é a predestinação.
Mas graça, tipo, sempre foi sobre graça. Na verdade, a história de Calvino é a história da graça, né? Dentro da reforma. Então, a graça em si nunca foi problema, né? Eu convivi na presbiteriana com adolescentes e jovens que assim como a gente, né, que, tipo, eles não tinham grandes problemas com o pecado. Tipo, e a grande maioria é gente boa, sabe? E não tinha aquele apelo. Mas eu acho que, tipo, o grande pulo do gato não é a graça, para mim foi a justiça. Porque a graça, tipo, ela traz a gente pro 0 a 0, mas a graça não dá propósito. A graça só te reposiciona no 0 a 0. Tipo, e o que eu tinha era um chamado, que eu era movido por um chamado. Eu fui para medicina para ser missionário médico. O meu herói era o David Livingstone. E eu era basicamente um jocumeiro que não pôde fazer jocum porque o pai não deixou. E mandou fazer medicina e, cara, tipo, isso eu agradeço demais ele, assim, foi uma escolha que eu teria feito, que eu não estaria onde eu tô hoje e quem sabe nem a relevância que eu tenho. Quem sabe Deus usaria até para mais, não sei, não tem como saber. Mas a questão é que, de repente, eu fiz medicina e aquele campo de ir para a África, de ir para o Oriente Médio, mudou completamente. Tipo, isso era uma realidade dos anos 90. David Livingstone, para mim, ele foi o Indiana Jones dos cristãos, assim. É o cara que saiu da Inglaterra e descreveu o mapa. Ele desenhou o mapa da África para a rainha da Inglaterra. E, tipo, e ele foi a serviço da rainha da Inglaterra, mas ele foi com a missão pessoal de evangelizar a África. Então, tipo, eu tinha esse cara como herói e o meu pastor na época era um cara chamado Mário de Oliveira Freitas, Mário Freitas, que é um missionário incrível, cara. Tipo, a gente manteve ele por uns 5 anos na base da Jocum em Hong Kong, liderando as missões na China nos anos 90 e começo dos anos 2000. E, então, tipo, ele é um cara que me inspira até hoje. Eu tenho grupo de WhatsApp com ele, grupo de Zoom com ele até hoje, assim. E é um missionário, tipo, envolvido com os pastores que são estabelecidos, tipo, profissionais do sistema, vamos falar desse jeito, assim, tipo, pessoas incríveis, né? E ele é a minha ponte com esse grupo de pessoas, assim. Ele que me valida frente a ele sem eu ter feito seminário como curso superior, né? Legal. Como é que foi aquele projeto do QG Gospel que você fez na adolescência? Cara, esse é bom, cara. Nossa, tirou do bolso, você sabe mais coisa que eu pensava. Não, na verdade tem o ponto aqui, tá mandando aqui, ó. Cara, tipo, o QG Gospel foi... Cara, foi algo muito parecido com o que a Inc. só que no começo dos anos 2000. Tipo, lógico, com todas as suas proporcionalidades do tempo, né, Gary? Foi mais ou menos assim, eu tinha alguns grandes amigos que estavam na igreja e um dos caras, assim, era completamente doidão, cara, tipo, não vou citar o nome dele, assim, mas, tipo, o cara, ele era filho de um diácono da igreja. O cara era gente boa, assim, mas ele vendia maconha também, assim. Ele era gente boa e vendia maconha na praia. E, de repente, de um dia para o outro, no Réveillon do ano 2000, a mãe dele me liga, tipo, meio desesperada, e falando, Léo, você não tem noção o que o X fez. Agora, no Réveillon, ele saiu evangelizando todo mundo na praia. Lá naquele condomínio de Matinhos, no Ilhas do Caribe. E ele falou, cara, tipo, mais de 40 pessoas aceitaram Jesus e ele não sabe o que fazer com isso aqui. Eu falei, tipo, eu também não sei o que fazer. Cara, foi bem na época, você que é crente mais velho vai lembrar, lembra do Curitiba para Cristo? Os caras imprimiram um monte de Bíblia. Eu também fui lá, tipo, os caras estavam vendendo Bíblia a R$1, né, que eles fizeram. Tipo, eu peguei e enchi o meu palhozinho de Bíblia do Curitiba para Cristo, peguei meu tecladinho da Holland, que eu tinha na época, e desci pra praia no mesmo dia. Cara, tinha vestibular dali a 2 dias, cara. Minha mãe ficou doida, cara. O vestibular era dali a 2 dias e eu desci para dar suporte pro traficante que tava evangelizando um monte de playboy.
Cara, e ali começou uma das fases mais incríveis que eu vivi em Curitiba, que eles passaram a temporada de fim de ano na praia. Cara, os caras faziam estudo bíblico toda noite, cara. E daí, quando acabou a temporada, voltaram para Curitiba, começamos a fazer estudo bíblico toda semana na casa de alguém. Mas, cara, era só mansão, velho. Era só Aham. casarão. Só gente que a gente considerava difícil. Hoje em dia eu não vejo diferença de dificuldade entre mais rico e mais pobre. Mas naquela época eu via uma diferença bem clara, assim. Então, o que acontecia é que a gente tinha um grupo entre os adolescentes ali, jovens, só que quem ficava ali cuidando junto eram os pais, e os pais eram evangelizados nesse processo. Por piazada de 17 anos, 18 anos. A gente conseguiu fazer uns 6 meses, mas tenta lembrar de um tempo que não existia telefone celular, tinha e-mail muito rudimentar ainda, assim. E para você fazer uma reunião com 40 pessoas, você tinha que ligar para casa, para o telefone fixo de um por um, e marcar onde que ia ser aquela semana. E daí, tipo, não tava em casa, tinha que esperar, tal um tinha que esperar voltar, tal hora voltar, fazer uma listinha das pessoas e tinha que telefonar um por um até encontrar em casa e fazer. Cara, a gente conseguiu levar isso por uns 6 meses, cara. Que hoje eu considero uma baita conquista, cara. Dificilmente pessoas passariam de 1, 2 meses fazendo aquele trabalho todo. Tinha eu e o Gonçalo, que é um grande amigo meu, hoje é missionário na Espanha. Ele era da Batista e eu era da Presbiteriana, então um chamava o outro de primo. Daí a gente viu que precisava achar um lugar fixo para se reunir. E, cara, já naquela época, isso era 2000, ano 2000. E eu já falava, cara, se a gente definir uma das igrejas, a gente vai condenar o trabalho. A coisa funciona porque não é em igreja. Só que, cara, tipo, a gente não tinha como marcar uma casa fixa. Era impossível, cara. A gente era adolescente, velho. Tipo, não tava nem no... Era de segundo grau, cara. Tava fazendo terceirão. Tipo, você não tem moral nenhuma em casa pra chegar aí pro pai e falar, agora a gente vai se reunir aqui em casa e deu, né? Não é assim. E, de repente, a gente acabou optando pela nossa igreja, porque já naquela época, mesmo com um recurso muito menor do que eu tenho hoje, a gente investia muito em aparelhagem de som. Tudo que a gente podia, a gente investia em aparelhagem de som. Tipo, era caixa TAC, era mesa ciclotron, mas era o que tinha na época, que a gente tinha acesso. Tipo, isso daí já era um diferencial para a época. E a gente acabou optando por ficar na Presbiteriana do Champanhar. Daí a gente chegava sexta-noite, pegava uma lona preta, jogava em cima da placa da igreja, assim, e reunia. Mas só que quando a gente mudou para uma igreja, eu acho que instantaneamente baixou mais de 50% das pessoas. Com o tempo foi diminuindo, 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 e acabou que ficaram só os que serviam, que foram os que montaram uma banda. Na época a gente chamava, o nome da banda era Dr. Onômio. Tinha música própria, tinha muita coisa legal, assim. E eu vi aquele fenômeno de que só as pessoas que servem continuam na igreja. Eu aprendi naquela época. Mas esse trabalho, acho que ele durou bem uns 2 anos, 2, 3 anos. Eu já tinha começado a faculdade, acho que foi até o meu segundo, terceiro ano da faculdade. E daí eu passei para um outro amigo meu, que é o Gabriel Manita. Hoje ele é ator na Globo, lá no Rio. E ele ficou por um tempo, mas aquela dificuldade de transição de líder, né? Tipo, era um cara mais novo do que eu e às vezes a galera, ela tá completamente ligada ao líder. Muito parecido com a dificuldade que você teve quando você foi para fora, quando você foi para a Alemanha. Cara, você pode colocar uma pessoa melhor do que você, mas às vezes a igreja se identifica com a pessoa e não com o potencial que o líder tem, né? Então, nisso, o QG Gospel ruiu, logo depois a igreja rachou, e foi a época que eu me decidi pela aba mesmo, assim, que eu fiz integração na aba e acabei indo para lá. Tipo, eu já ia na aba desde o ano 2000, isso daí, cara, tipo, naquela época eu já plagiava, eu fazia o que o Vitor Azevedo faz hoje. Em 2000 eu plagiava a pregação do Pio. E a galera achava que eu apavorava na pregação, mas eu plagiava o que ele pregava. Então, mais ou menos isso aí, cara. Essa história do QG Gospel, o racha que a igreja teve e minha opção pela aba naquele tempo, mano. Como é que foi para você a experiência de fundar uma igreja no cinema? Desde o começo, como é que foi essa... Se fosse para resumir hoje, assim, quais são as lições aprendidas que você teve nesse período? Cara, inúmeras, inúmeras.
Começa que, tipo, um monte de gente em Blumenau já me pedia para eu montar uma igreja de cinema antes do Ink My City. Pela ligação que eu tinha com vocês, e porque eu já fazia coisas meio parecidas com a igreja que eu tava aqui, que é a Aliançada da Aba, em Blumenau. Então, tipo, fazia musicais, eu fazia um monte de coisa que parecia as coisas da Ink, assim, né? Já tinha aquela linguagem da Ink, só que ao mesmo tempo eu via que aquilo não encaixava direito na igreja local. Eu vi um problema muito parecido com quando eu fiz ETM e eu não me encaixava na presbiteriana. Então, no fim das contas, tipo, que nem na presbiteriana, a gente fundou a presbiteriana do Champanhar e o lema era uma igreja diferente. Isso em 97. Isso já vinha dos meus pais, né, pensar desse jeito. Então, com o tempo, depois que a gente foi para a FATEM, para a ITM naquela época, a gente começou a entender que o rebelde era a gente. A minha família era rebelde ali dentro. Porque a presbiteriana tinha uma visão. E uma visão muito bem consolidada, de 500 anos já. Então, gostando ou não, eles tinham 500 anos de sucesso nas costas, né? E eu considero o insucesso um tipo de sucesso também. O insucesso com resiliência, ele é um sucesso também. Então, você simplesmente achar que tem coisa errada na igreja e tentar modificar a igreja sem você ser o líder daquele lugar, hoje eu considero um grande erro que a gente fez no passado. Pode ter a melhor das intenções, mas é um grande erro. E quando eu tava vendo isso daí, tipo, que eu tocava, eu já usava pista no louvor, tocava Young and Free, tipo, eu toquei em evento grande em Blumenau, cara, tipo, isso em 2014 ainda, 2013, acho que era 2013, usando pista de Young and Free, cara, os caras começaram a falar mal pra caramba de mim na cidade, ué, como assim? E mesmo na igreja local onde eu ia, onde as pessoas... Eu amo eles e eu tenho excelente relacionamento até hoje. Eles me amam, que eu sei. Ou espero que sim. Me enganam muito bem. Mas eu acredito que sim. Cara, tipo... As pessoas adoravam aquele culto super animado e enérgico do domingo, mas eles ouviam Cassiane durante a semana. Então, aquilo que eu fazia lá não refletia a cultura interna da igreja local. E quando saiu o Ink My City, eu vi, cara, tipo, já tinha gente pedindo para fazer. Quem sabe não sabiam tão bem da mensagem da Ink. Mas esse é outro fenômeno engraçado em extensões da aba, que nem sempre pelo fato de você estar numa extensão da aba, você vai ter a mesma palavra do Pio. Porque ela é uma palavra corajosa. E a palavra que guiou a Ink nos primeiros anos dela, antes da Ink ter toda a identidade própria que tem hoje, era a mensagem do Pio. A gente não pode negar isso, não tem como negar. Então, tipo, eu via uma mensagem mais alinhada comigo mesmo dentro da Ink do que na própria que eu estava antes. E com o tempo, eu vi que o fato de ter aberto a Ink na cidade, com todas as dificuldades e as... Como é que eu vou chamar sem palavra muito forte? As inimizades que surgiram com o tempo, né? As resistências. As resistências. As resistências, né? Oposições. Oposição era a palavra que eu estava tentando achar. Mesmo com as oposições, eu vi que não sobrou muito espaço para os ministérios de jovens se não se atualizar. Então, o impacto na cidade é muito maior do que o que a gente vê na Ink. Muito maior. Isso abriu espaço para que essa mensagem do Pio, que também é graça, justiça, herança e glória, ela começou a ser pregada nas outras igrejas com uma naturalidade um pouco maior, porque, no fim das contas, eu assumi o risco da palavra na cidade. E as pessoas depois começaram a ver, pô, parece que é isso que está escrito na Bíblia mesmo. Olha lá. Tipo, as pessoas têm uma dificuldade porque elas nunca ouviram que a Bíblia fala sobre isso. Então, eu vejo que valeu a pena cada segundo, cara, cada imaturidade que eu tive, cada conflito que me fez crescer, cada conflito que hoje eu consegui curar diversos deles. Tipo, eu acho que falta muito, porque eu não acredito que seja só perdoar e conviver à distância. Eu pessoalmente, eu não acredito. Eu acredito que o perdoar é conviver como amigo dentro de casa de novo. Muito bom. Tipo, eu não abro mão, eu não penso menor do que isso. Eu acho que está errado. Cear de novo juntos.
Isso, é não entender o que, que é a graça mesmo, né? Porque daí a gente começa a viver a graça, tanto por exercer a graça, quanto por receber a graça dos outros. E, cara, acho que esse é um dos pontos mais incríveis que a vida cristã pode levar a gente. O que que você recomendaria para uma pessoa? A gente, como crente velho, a gente chega uma hora que a gente tem dó até de crente. E aí a gente veste a capa de super-herói dentro da igreja e passa pela nossa cabeça a ideia de salvar os salvos, salvar a igreja. E aí eu, você, a gente já fez parte de um grupo de pessoas que falou, não, não, a gente vai ficar aqui para mudar a igreja, a gente vai mudar. Então existe sempre um reduto, um remanescente de pessoas que continuam crendo na mudança da igreja e que nem sempre, ou na minha leitura, nunca aconteceu, não vai acontecer, mas passa anos, você pega e mais um grupo sai de novo daquela igreja. Aí mais um grupo sai daquela igreja. E de década em década sai mais uma geração fora. Só que era sempre a geração que falava assim, não, agora vai. Aí quando agora vai, pô, o que você diria para uma pessoa que está insistindo em mudar uma igreja? Cara, ou você tem garra para começar uma coisa nova, conforme a tua visão, ou é mais honesto você procurar uma igreja que tem uma visão que combina com a tua. Isso, tipo, para igreja, avanço do reino. Tipo, porque inevitavelmente, cara, tipo, se você acredita que a vida é eterna, é melhor você consertar seus relacionamentos agora. Porque a Uau. vida é eterna, e isso vai te assombrar pela Pô, eternidade, cara. muito bom, muito bom. Então, tipo, se sair da igreja for a solução que você está querendo dar para relacionamentos mal resolvidos, essa é a pior solução que você pode dar. Essa é a autocondenação. Você colocou um rótulo de perdedor em si próprio. E dentro de uma coisa que você vai ter que resolver, e você pode usar as ferramentas que Deus já resolveu tudo isso, né? Então, tipo, ele entregou essas ferramentas pra gente. E eu entendo a dificuldade de relacionamento, entendo mesmo, com lideranças, com outros líderes. E eu vim, assim, por exemplo, de uma igreja que fazia assembleia anual, que é presbiteriana. Eu convivi muito com Batista, que é uma igreja de assembleia, onde ela é extremamente democrática. E ela pode fazer votação anualmente para mudar completamente todas as coisas, para mudar o pastor, pode mudar o que ele quiser, menos aquilo ali. E eu convivi desde quando eu conheci o Pio, em 98, acho que o que é uma igreja de visão mesmo, onde você coloca uma visão e a visão lidera a igreja. Então, tecnicamente, você poderia até trocar o líder, a visão levaria para o mesmo lado. É muito lindo na prática, mas é muito lindo na teoria, mas na prática acaba a visão ficando linkada à pessoa, ligada à pessoa que está ali. Então é muito difícil você conseguir fazer essa expansão. Tanto que todas as igrejas que eu penso que são igrejas de visão, você não consegue desvincular do líder. Você tem a igreja do Stephen Furtick, você tem a igreja do Brian Houston, você tem a igreja do Rich Wilkerson, você tem a igreja do Uri McManus, que você sabe a minha ligação lá. Mas, tipo, assim como a gente tem a igreja que é do Carl Dietz, e é mesmo. E é de verdade. E, de certa maneira, eu consigo enxergar aquela emancipação que você sempre sonhou, de uma certa maneira que eu enxergo que em Blumenau ainda falam que, tipo, a igreja do Léo em Floripa é a igreja do Pedro. Isso é uma coisa muito recente para mim, de ver isso daí e ver da maneira que a INC se expandiu como... no começo tentou fazer, até teve uma dificuldade mais para frente, fazer um contrato de branding. Onde, tipo, ao invés de você ter um supervisor supervisionando e esperar que alguém vá dar, tipo, dízimo do dízimo, que vai ser honesto e transparente enquanto é arrecadado na igreja, para repassar, tinha feito um contrato mensal de branding e que se fosse violado os princípios da INC, não seria um olheiro que ia denunciar, ia chamar para uma assembleia, ia envergonhar o cara que fez errado, mas ia simplesmente falar, olha, o teu contrato de uso de marca cessou
e você continua com a tua igreja, só, por favor, mude o nome. E, cara, eu nunca vi, cara, com tudo que eu vi na minha vida, eu nunca vi nada tão lindo quanto isso, cara. Com o Mais tempo, eu honesto, lembro que, muito mais honesto, sim, menos e político. até porque, com o tempo eu comecei a ver, por exemplo, a Inc Floripa ter uma visão e uma atuação diferente de Curitiba, eu vi a Inc Blumenau ter uma visão e uma atuação um pouco diferente de Curitiba, eu vi outras Incs que assumiram identidade ou aquelas que tentaram repetir o que acontece em Curitiba. E a grande maioria acabou falhando quanto a tempo. Eu tenho certeza que os resultados são eternos de cada uma delas. Não tem falha quanto a resultado, mas quanto a permanência, né? Tipo, mesmo que tivesse mudado de nome, como teve algumas que mudaram de nome, e eu considero isso daí o mesmo resultado, né? A distância, Aí. continuando. Tipo, isso é fantástico, né? Porque tem a ver com tudo que você tinha falado lá no começo. Mas, mesmo tendo algo um pouco diferente, a gente percebe que o networking que a gente criou na Inc. faz com que você possa ter um revolucionário sozinho dentro de uma cidade, mas ele não está solitário, ele nunca vai estar solitário. Mesmo que ele tenha problemas com lideranças ou outras coisas assim, ou enfrente oposições muito ferozes dentro da cidade, a gente tem um grupo de Zoom onde a gente ora um pelo outro, a gente tem um grupo de WhatsApp onde um ouve o perrengue do outro sem dar solução, sem sugerir o que ele devia fazer. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens de ser uma Inc. E entender a contemporaneidade que a gente vive. Muito Não bom. sei se estou sendo muito Não, acadêmico. não, acho que está sendo bem legal. É interessante que esse é um dos assuntos que a gente nunca tratou aqui nas lives, assim, né? Sobre, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que funciona para abrir uma igreja no cinema aqui na minha cidade? Como é que funciona para ter um pastor da igreja no cinema? E tá aqui um pastor contando um pouco como é que é a experiência de estender uma igreja no cinema para sua cidade. Mas falando nesse momento da pandemia, da quarentena, a gente percebe que as igrejas elas deram tipo uma quebra de página, assim, sabe? Quando as configurações da página de cima não batem com as configurações da página de baixo. Quais foram as oportunidades que a sua congregação aí em Blumenau identificou, remou e dropou nessa quarentena? O que mudou na tua igreja? Cara, isso daí é uma das melhores mensagens que eu posso falar nesses dias aí, né? De mensagens boas e alegres no meio disso aí tudo que está acontecendo. Eu acho que é legal para isso falar um pouquinho sobre a história da Inc, que também é legal para quem está vendo e ver que a Inc hoje é diferente do que a Inc era antes e realmente é verdade. Só para quem não Tipo, sabe, Inc é igreja no cinema, é a Inc, tá? Só para quem não é conhece. isso. Inc Igreja no Cinema, esse que está nas tuas costas ali. É isso aí. É verdade. Opa! Então, dentro da Igreja no Cinema, quando a gente começou, a gente realmente tinha um monte de gente muito idealista, mas com pouca formação de criatividade, de videomaking, de filmmaking, de fotografia e de diversas coisas que hoje dirigem a igreja, mesmo no Brasil. Já está normal isso. Mas em 2013, isso não era normal. Isso era bizarro. Isso era fora da casa. Tipo, você tinha no exterior e num conceito muito rudimentar perto do que tem hoje. Então, quando a gente embarcou junto ali, a gente já estava seguindo a Inc. desde 2013, um monte de gente em Blumenau. Pessoas que estão até hoje aqui, elas iam para Curitiba para ver as coisas aí e vivenciar. Quando a gente começou, a gente tinha um suporte incrível de coisas que a gente não tinha ideia de como fazer. Dentro de branding, dentro de fotografia, de organização de backstages e de fazer os nossos próprios vídeos. E naquilo que a gente não sabia fazer, a gente recebia da galera, pronto. Olha, tá aqui o kit de logos para vocês. É um kit de artes para vocês usarem nos grupos de WhatsApp. Olha, as fontes, as letras que a gente usa são essas, nossa paleta de cores é tal. E, cara, aquilo começou a fazer sentido com a mensagem da Inc inteira. A gente começou a entender. Passou um tempo que mudou muitas lideranças da Inc em Curitiba e
quase todos os líderes já não eram aqueles que fizeram o Inc. My City lá atrás. Uhum. Tipo, eles assumiram liderança, mas eles não assumiram os compromissos que outros antes tinham assumido. Então, tipo, eles trabalhavam mais no que eles precisavam. E, tipo, e o Inc. My City parecia um negócio esquisito, porque eles viviam a realidade interna da Inc. e não a Inc. como nacional. Então, foi uma época que a gente começou a correr atrás das nossas pessoas, fazerem o próprio criativo, fazer a própria rede social, desenvolver o branding e todas essas coisas. Então, com o tempo, a gente foi percebendo que a gente se tornou emancipado da maneira que você sonhava, que você falava antes. Quando chegou nesses tempos hoje, que a gente já está numa fase de novo aí, internacional muito mais entranhada uma na outra, né? Tipo, a gente vivendo junto, uma fase que está mais dócil para isso, né? Está mais adequado, o ambiente todo. O nosso criativo ele já estava andando a passos largos, sozinho. Então, tem vezes que eu chegava para eles ali e falava, olha, vamos fazer tal coisa. Eles falavam, cara, a gente já criou isso, isso, isso e isso. Eu falava, pô, isso é legal. Tipo, tem a ver com a visão, missão e valores? Tem. Então, beleza. Era isso que eu queria. Quando a gente viu a epidemia começando a acontecer, e eu estava no meio médico recebendo todas as notícias catastróficas, né? Tipo, eu já estava sofrendo lavagem cerebral do que seria a pandemia bem antes de todo mundo, né? Só falava em morte, 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 morte. E eu lembro que eu fiz muita amizade com um cara da igreja do Joseph Smith na Singapura. Eles já estavam vivendo aquela realidade lá. Os caras só pregavam sobre isso tipo um mês antes de chegar aqui o negócio. E a gente começou a observar o que acontecia lá. Quando a coisa chegou toda na Europa e logo explodiu na Itália, toda aquela crise, a gente começou a ver as igrejas da Inglaterra e de Portugal, que a gente tem proximidade, e algumas da América já se antecipando para aquilo que estava acontecendo. Eu acho que a coisa mais valiosa que a gente fez naquele período, enquanto ainda estava tendo culto aqui, e a gente tinha acabado de ir para o Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, que é o teatro mais típico, quem sabe, do estado de Santa Catarina. E para mim é o mais bonito. Lógico que é o mais velho, né? Tipo, tem uma estrutura mais rudimentar em muita coisa, assim, de madeira, de chão. Mas, tipo, a gente acabou achando uma sala dentro do teatro que era uma sala de cinema antes e virou um auditório de teatro. Então, ele é como uma sala de cinema antiga, com cadeiras tipo de cinema antigo, só que tem um palco de teatro. Cara, quando a gente chegou no lugar dos nossos sonhos, porque a gente tinha perdido a chance de voltar para cinema em Blumenau, muito poucos cinemas, cara, aparece a epidemia. Eu falei, cara, pronto, né? Tipo, agora que a gente conseguiu, o teatro quer a gente, eles amam a gente, eles viram a gente como uma solução para o domingo de manhã e para revitalizar o teatro, bem no domingo de manhã, que é a Rua 15, que é a mais típica da cidade, ela está fechada no domingo de manhã para bicicleta e para passeio e para cachorro. E a gente pegou o teatro bem nesse horário e faz com que pessoas venham da Rua 15 para o teatro, o que é fantástico. De repente chegou esse aí no meio. A gente pegou a coisa mais preciosa que a gente achou foram vários workshops, em especial da Elevation. Que para mim eles têm a estrutura mais sinistra do mundo é da Elevation. Estrutura de vídeo, de transmissão, de áudio. E pô, um dos pastores com mais crânios do mundo, assim, né, cara? Mas ao mesmo tempo a gente pôde vivenciar de outras igrejas que eu tenho como referência, que é a Vulls em Miami, que eles são mais jovens do que a Inc ainda, tipo, eles são super contemporâneos e tipo, eles têm uma estrutura muito legal de brand e de criativo. E também da minha outra referência, já desde 2009, que eu frequento a Mosaic em Los Angeles, que eles são super avançados em criatividade, é outra vibe. A gente pegou um mashup daquilo ali do que estava acontecendo na Inc, aqui em Curitiba. E começou a ver que nos Estados Unidos eles estavam se preparando para formar uma igreja virtual mesmo. A gente fazia muitas coisas virtuais, a gente já fazia coisas pelo Zoom. Mas eles estavam falando sobre fazer produções para a internet que valesse a pena parar para assistir,
Só que o foco principal não ser essas produções, mas ser formar relacionamentos no meio da pandemia. Formar amizades no meio da pandemia e continuar crescendo em comunidade, em comunhão. Não só mantendo as pessoas que já estavam antes. Porque esse foi o maior medo que estava vindo para as igrejas no Brasil e eu comecei a sentir um cheiro meio ruim nisso daí. Tipo, vou perder meus membros, isso pode tomar uma mensagem, uma proporção muito errada. E é o primeiro medo de quem não se preparou para isso e tudo. Aqui, a gente se antecipou em, tipo, a gente tinha bloqueado as lives dos cultos aqui, porque teve uma fase que tinha mais gente ficando em casa assistindo a live do que participando no culto presencial. E a gente que serve precisa também, para manter os voluntários funcionando, eles precisam ver as pessoas ali. Tipo, a gente faz um culto que é para Deus, mas na verdade a gente serve as pessoas. E aquilo simplesmente tá só no virtual é muito vaporizado, né? Era muito distante. Tipo... E daí a gente pegou no último culto do teatro, a gente fez ele com live junto. Tipo, a gente falou para as pessoas ficarem em casa e começamos com a live. Porque a gente já viu que ia precisar fazer isso aí para frente. E daí a gente viu, tipo, a gente precisa marcar presença na vida das pessoas, porque, tipo, quem não é visto não é lembrado. E a gente precisa passar a principal mensagem para eles, que a gente viu que aconteceu na Itália e em outros lugares, a mensagem de você não está sozinho. Tipo, como passar a mensagem para as pessoas de que elas não estão sozinhas, se elas estão trancadas em casa com medo de sair na rua. Ou, se não tem medo de sair na rua, se elas saem na rua, elas são hostilizadas. E você sabe que isso é verdade. Então, cara, tipo, se você cedeu ao medo no evangelho, você foi derrotado. Você foi derrotado, porque, tipo, o inverso do medo é o amor. Então isso quer dizer que a igreja existe para qualquer coisa menos para amor. Então, cara, como é que a gente vai fazer? Eu sou médico na cidade, cara. Tipo, eu tenho que ter uma cautela 10 vezes maior que o que eu falo. Porque eu não estou subestimando doença nenhuma, muito pelo contrário. Eu sou a linha de frente, eu faço parte do grupo que, se tiverem dificuldade para entubar alguém, vão me chamar. Tipo, eu vou me expor no momento de maior exposição que uma equipe de saúde pode ter. Tipo, o ponto não é esse. O ponto é que, se o medo venceu, a igreja foi derrotada. Então, tipo, como é que a gente vai passar essa mensagem? Eu tive algumas pessoas que vieram, e graças a Deus, cara, eu tenho pessoas muito incríveis que vieram falar, tipo, que deu pra ver com o tom de voz com amor, vieram falar, cara, será que isso que você tá falando, você não tá subestimando o potencial da doença? Será que você não tá incentivando pessoas a saírem de casa? E, cara, eu sempre tive toda a cautela disso não acontecer. Mas eu sempre tive a cara de pau de falar que, se ela precisasse sair de casa, que ela não tivesse medo de sair de casa. Você percebe potencial de crescimento nesse período da igreja? Muito, muito. Naquelas primeiras semanas, o medo ele é um ingrediente maravilhoso para evangelização. Que muitas pessoas buscaram Jesus naquele tempo. Tipo, eu nunca, na minha vida toda, eu nunca consegui falar de Jesus para tanto médico. Cara, tipo, eu tive pelo menos uns 6 que terminaram o The Way nesse período. Eu tive experiências pessoais com a igreja muito melhor do que fora da epidemia. Eu comecei a sentir um pouco do que o Mário falava para mim quando eu era adolescente, de que a igreja perseguida cresce muito mais. Então, cara, nesse ambiente de perseguição, eu acho que ele aduba a nossa mensagem e ele atiça as pessoas a perceberem uma realidade da decadência que é a falta de Jesus. Então, a gente conseguiu fazer, tipo, grupos de Zoom aleatórios, que a gente pediu pro pessoal fazer. Tipo, cara, faça um grupo de Zoom, mas não faça... Tipo, o que eu percebi na maioria das igrejas foi simplesmente manter as células, os grupos, os hubs, os GPs, as coisas, tipo, manter no Zoom. Que tem muito mais a ver com o medo de perder gente
do que o de triunfar como igreja. Tipo, mas eu entendo que isso é o cuidado com as pessoas, é o carinho com as pessoas. Eu não estou dizendo que nem que uma minoria relevante de pastores sejam esse tipo de trambiqueiro. É que o problema é que os trambiqueiros chamam muita atenção. Eu acredito que a grande maioria são pessoas extremamente de Deus e que estão cada um dentro da sua realidade fazendo o melhor que pode. Isso que eu acredito. Mas, tipo, a gente começou a fazer grupos para fora. Eu tive esse grupo que eu fiz de estudo bíblico para profissionais da saúde. Cara, até tinha um logo da Inc no canto, assim. Mas era o quê? Eu estava levando uma mensagem de esperança para profissionais da saúde. E ali surgiu muita gente que acabou vinculando com a gente, que fez The Way, que fez tudo aí, cara. E, tipo, teve grupo de meninas, teve grupo de músicos, e não eram músicos da igreja. Grupo de músicos. Teve grupo de... que eu montei grupo de fãs de Star Wars. Tipo, nada a ver, cara, mas você pega, tipo, Star Wars começou com o primeiro filme chamado A New Hope, Uma Nova Esperança. Então, tipo, ele tem toda uma narrativa de esperança que você consegue vincular com aquilo que estava acontecendo na época, que era o pré-Páscoa. E você trazia uma mensagem de esperança vinculada à mensagem da Páscoa que, cara, tava moleza, velho. Tava moleza. Tipo, era só você mandar um link do Zoom que a pessoa clicava onde ela tivesse. Ela ia entrar num grupo onde ela ia ser ouvida. Às vezes, tipo, pastores tentaram transformar grupos de Zoom numa plataforma muito parecida com o que acontece no live do Insta. Tipo, que é um cara pregando no púlpito com um monte de gente assistindo. Cara, para isso você faz um live, né? Ali é para formação de relacionamento. É você incentivar o cara que não conhece ninguém a falar sobre um problema que ele está tendo. E, cara, eu não tô falando para ele aceitar Jesus. Eu não tô falando para ele aceitar Jesus. Eu só tô falando para ele se abrir e saber que tem um grupo tipo Alcoólicos Anônimos que vai dar apoio para ele mesmo que ele diga não para Jesus. E eu vou te falar, cara, que eu não tive experiência de ninguém dizer não para Jesus. Ninguém. Absolutamente ninguém. Tipo, se você chega e trata o cara como um salvo, a hora que você fala de Jesus sobre ele, ele aceita automaticamente. Tipo, ele fala, cara, eu já aceitava. Só que, legal, vamos declarar isso junto, então? Fechou. E nessas andanças todas, você é um cara bastante viajado. Quais foram lugares no mundo que te marcaram muito, assim, a vida? Momentos que você nunca vai esquecer na vida? Mais marcaram. Cara, acima de tudo, tipo, cara, é difícil, difícil. Porque aí vai envolver viagem missionária, que, tipo, coisas que são pequenas para cidades pequenas, mas que tiveram um impacto enorme na minha vida. Com certeza a conferência de louvor da Saddleback de 2009, do Rick Warren, que meu amigo Thiago tava... Cara, nossa, eu não consigo contabilizar. Falando por cima, sem entrar em detalhe nenhuma delas, essa viagem de 2009, que na verdade foi meu estágio, fiz fellow no Stanford University Hospital, no hospital da Stanford, em Palo Alto, nos Estados Unidos, e eu fiquei alguns meses lá. E o Thiago Costa, que é meu irmãozão, desde viagens missionárias dos anos 90, me levou lá e, tipo, lá que eu conheci um monte de gente que eu nunca imaginei ver na minha frente uma vez. Tipo, me colocou numa mesa para conversar, bater papo com o Paul Baloche, fazer back vocal pro Tim Hughes, que é o cara que compôs essa música que tá tocando aí no fundo agora. Here I Am to Worship. Mas isso, tipo, 2009, né? Cara, eu posso voltar até antes disso, 98, voltando bastante. Conferência Louvor Profético, no Rio de Janeiro, no Palácio Quitandinha, que fica naquela cidade típica da região serrana, me fugiu o nome agora. Petrópolis, não? Petrópolis. Que foi lá quando foi o lançamento do CD do Bené Gomes, que ele gravou ao único. Cara, é velharia mesmo. Ele chamou os caras da Usana Music. E o mesmo Thiago que eu tô falando agora, ele me levou lá atrás, quando eu tinha 15 anos.
ele me levou para conhecer esses caras, conhecer Abraham Laboriel, o Russell Mário, e foi lá de trás e essas coisas foram acompanhando. Tipo, eu acreditava naquele tempo, tipo, pessoas que têm uma intimidade com Deus, se eles orarem por mim, eu vou ter uma intimidade maior com Deus. Cara, é uma coisa engraçada que, tipo, pelo fato de eu acreditar naquilo, acontecia. Eu sei que isso é um elemento do Velho Testamento, mas, tipo, eu tinha uma limitação da minha fé, que eu precisava de uma cerimônia sendo feita, um cara colocar a mão em mim, lambuzar minha testa e orar. E aquilo salvou, porque eu tive o privilégio de ter essas cerimônias satisfeitas. Então, por mais que seja a religiosidade, foram combustíveis muito fortes para minha vida. E eu passei a acreditar naquilo lá. 2007, quando a Carol estava fazendo intercâmbio na Inglaterra, Léo, antes de você falar de vou 2007, trocar. eu vou derrubar a live aqui, falta 20 segundos para ela cair, aí a gente já Pra volta salvar. aqui, Isso. continua, e aí a gente vai para as considerações finais aí, beleza? Beleza. Valeu. Valeu.